levanta a mãozinha, dá um ok aí. Beleza, vamos começar a nossa aula. Mais uma vez, boa noite a todos que estão presentes na nossa aula. A gente está trabalhando a parte de desenvolvimento do adolescente. Nessa parte, a gente vai pegar do capítulo 2.7, do tópico 2.7, vai levar até o tópico 2.10.3. Depois disso, a gente vai trabalhar a parte de fundando um clube de desbravadores e o clube e a comunidade. Não sei se vai dar tempo para a gente falar de tudo isso, mas são tópicos que, como eu já falei nas aulas anteriores, essa parte não cai tanto, pelo menos nas provas que eu fiz, não caiu tanto dessas partes, mas não significa que a gente não precise estudar. Então, é bom dar uma averiguada, pegar as dicas que nós estamos dando aqui, para você poder tirar uma boa nota nessa prova. Às vezes a gente não sabe por que a gente não passou na prova. Talvez uma falta de uma leitura aqui, uma falta de uma dica ali, resultou em alguma coisa desse nível, tá bom? Eu vou dar um ok aqui no grupo Rapidola, só para dizer que nós estamos iniciando a nossa prova, a nossa aula. Valeu, Elvis. Valeu. Começamos nossa aula. O Elvis já colocou aqui. Obrigado. Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom, no tópico, deixa eu só mandar uma mensagem. No tópico 2.6.3, a gente falou sobre bullying. Então, a gente vai dar uma boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo de quem vai ver, que nós estamos gravando justamente para poder lançar depois. E nós vamos estar falando agora sobre a sexualidade do desbravador. Aquela parte que a gente já comentou um pouquinho. Meu celular caiu, eu não sei se o sistema vai cair também, mas o meu celular descarregou. Eu acho que fica o segundo que entrou como organizador, né? Então, quem pedir autorização, antes do meu celular voltar aqui, pode aceitar ele aí, para a gente poder dar continuidade na nossa palestra. Vamos lá. Bom, nossa aula de hoje, segunda aula, nós vamos estar falando sobre o restante do desenvolvimento do desbravador e fundando um clube e o clube e a comunidade. Mas nesse tópico 2.7, filhote tá gritando lá. Nesse tópico 2.7, nós falamos justamente sobre a sexualidade do desbravador e tem uma citação da orientação da criança que diz assim: essas coisas devem ser explicadas às crianças em linguagem simples, fácil de compreender, e ao ficarem mais velhas, as lições comunicadas devem ser apropriadas ao seu crescimento, sua crescente capacidade. Os padrões de pureza devem ser implantados na mente dos cristãos desde muito cedo. O mundo tem promovido um crescente movimento de degradação moral e sexual, considerando que a vontade de Deus é inferior à vontade humana. É necessário que a igreja e o clube de desbravadores cumpram a função de resgatar os valores institucionados pelo Criador. Então, essa parte sexual está falando unicamente dos padrões de pureza que Deus colocou para a gente poder estar trabalhando. É um trecho bem pequeno, bem resumido, mas de suma importância.
nós devemos, desde cedo, comunicar os padrões de sexualidade para os nossos desbravadores, incentivando eles a serem puros, a se manterem preservados até o casamento e procurarem sempre estar cada vez mais próximo de Cristo e afastado. O pastor Eduardo Batista sempre dizia que o hormônio não serve a Deus. Então, esse momento aqui, além de abrir os olhos dos líderes, devem ser bem trabalhados para que as crianças possam entender na sua linguagem. E quando elas vão crescendo, elas vão aprimorando o conhecimento e melhor vai ser explicado para elas. E assim elas possam guardar-se até o seu casamento e se tornarem puros diante do Senhor. Considerações finais acerca da psicologia do adolescente. Tem um trecho muito importante aqui do Conselho sobre Educação que eu queria ler. Vocês vão ler esses tópicos, mas nós vamos ler esse trecho dos Conselhos para Educação, e ele é muito importante. Deixa eu só tentar ver se meu celular volta aqui. Então, vamos lê-lo. Na página do 151, diz assim, Conselhos sobre Educação, página 1 e 2, na página do Manual Administrativo 51, fala assim: a mais bela obra já empreendida por homens e mulheres é lidar com o espírito jovem. O máximo cuidado deve ser tomado na educação da juventude para variar de tal maneira a instrução que desperte os nobres e elevados faculdades da mente. Pais e mestres, líderes, acham-se igualmente inaptos para educar devidamente as crianças, se não aprenderem primeiro a lição do domínio de si mesmo, a paciência, a tolerância, a brandura e o amor. Que importante posição para os pais, tutores e professores, bem pouco há que compreendam os mais essenciais necessidades do espírito e a maneira por que devam dirigir o intelecto em desenvolvimento, o pesar e sentir crescentes do jovem. Há um tempo para instruir as crianças e um tempo para educar os jovens. E é essencial para essas duas coisas sejam combinadas em alto grau na escola, no Clube dos Desbravadores ou no Clube dos Desbravadores. As crianças podem ser preparadas para o serviço do pecado ou para o serviço da justiça. A educação em tenra idade molda-lhes o caráter, tanto na vida secular como na religiosa. Diz Salomão: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Esta linguagem é positiva. O ensino recomendado por Salomão é dirigir e educar e desenvolver, para que os pais e mestres façam essa obra. Eles próprios compreender o caminho em que a criança deve andar. Isto abrange mais que mero conhecimento de livros. Envolve tudo quanto é bom, virtuoso, justo e santo. Compreende a prática de temperança, da piedade, bondade fraternal e amor para com Deus e de uns para com os outros. A fim de atingir esse objetivo, é preciso dar atenção à educação física, mental, moral, religiosa das crianças. Em resumo, é nosso dever formar o caráter das crianças. E é de suma importância que, para formar esse caráter, nós precisamos de conhecimento. Não só conhecimento intelectual, não só conhecimento de livros, mas conhecimento de prática, demonstrando carinho, amor, virtudes positivas, para que as crianças possam se tornar melhores seres para a sociedade, para Cristo e para o céu. Então, que fique bem claro isso em vocês.
Nós vamos falar um pouco do 2.9, na página 51, que fala de liderança. A parte em liderança já sabe que é o comprometimento em que nós temos de salvar do pecado e guiar no serviço. Mas nós temos algum comportamento de líderes cristãos que precisam ser vistos. Eu queria destrinchar, não destrinchar com vocês, mas falar cada um deles. Então, nós temos vida cristocêntrica. É quando o líder coloca Cristo no centro da sua vida. Quando ele vai orar, quando ele vai fazer qualquer coisa, quando uma visita vem à sua casa, sempre colocando Deus em primeiro lugar, colocando os seus planos em primeiro lugar. Os nossos liderados vão ver isso e vão copiar isso, e nós vamos ter líderes cristocêntricos. Devemos amar os desbravadores. Eu acredito que no Clube Desbravador ninguém permanece se não amar o Clube Desbravador. Existem meninos, às vezes, que a gente precisa amar tanto a ponto de sacrificar algumas coisas por eles. Já tive desbravador que nós tivemos que desembolsar, que entregar todo o uniforme, correr atrás. Isso é uma demonstração de amor, não é de fraqueza. Há uma diferença entre amar desbravador e ser rude com desbravador. A liderança, quando ama o desbravador, não é fraco. Ela demonstra, através de firmeza, o seu amor. Quando o pai corrige o seu filho, ele não corrige para mostrar para o menino que ele é um mau pai. Ele corrige para mostrar que ele o ama. Porque aquele que não se importa com alguém, não faz por ele correções. Então, quando a gente ama o desbravador, não significa que nós devemos deixar eles fazerem tudo o que querem, mas devemos demonstrar carinho, atenção, ouvir, ser companheiro, visitar. Isso é nosso dever. Um líder, comportamento de líder cristão também é ser otimista e o seu entusiasmo. Quando a gente é otimista, a gente procura ir à frente dos nossos. É lógico que com certas exceções, mas nós também devemos apoiar os nossos líderes, a quem nós somos liderados, para que eles possam desenvolver, sempre estar com entusiasmo, ou seja, eu vou passar algo no meu clube, eu vou passar com entusiasmo. É muito chato você chegar numa reunião de um clube, o menino está doido para aprender um nó e o líder vai lá e fala assim: agora vamos aprender nós e amar, né? Pegue sua corda. O nó, sim. Simples. Também não estou dizendo que você tem que ser como sei lá, um feliz para sempre, assim. Nós temos otimismo, a gente faz com que os nossos Elvis está levantando a mão. Quer falar, Elvis? Distrital, só complementando aí o que você está falando, nós passamos a especialidade de computação básica no Clube Petros nesse domingo agora. E quando a gente passou a parte teórica, Pode falar. a parte teórica, que é a parte mais chatinha, né? A gente percebeu que os desbravadores não estavam tão interessados e estavam meio desanimados, porque a parte da especialidade é contar a história da computação, né? E a gente precisou passar isso para eles para cumprir direitinho os requisitos da especialidade. Só que a gente pensou assim, tanto o Denilson quanto eu. Nós falamos assim, vamos fazer de uma forma mais dinâmica, uma forma que os desbravadores possam tocar, possam sentir, possam participar da especialidade. Aí o que foi que a gente fez? Eu juntei um bocado de peça de computador que eu tenho aqui em casa, levei para lá
e a gente começou a demonstrar para eles o que é hardware, o que é software, o que é dispositivo de entrada, de saída, os periféricos. Cara, depois que a gente começou a fazer essa parte, que eu comecei a demonstrar, dar na mão deles as partes dos computadores, a gente percebeu que os meninos ficaram bem mais prestativos e começaram a prestar mais atenção no que a gente estava falando. Isso me remete um pouquinho da aula anterior, que estava falando sobre TDAH, né? Não só TDAH, mas criança em geral. A gente precisa achar uma forma de chamar a atenção deles. Porque se a gente não chamar a atenção, eles vão Não sei ficar se é por aéreos. internet. Ah, Vão ficar bem aéreos e vão se distrair do que a gente de está querendo fato. falar lá na frente. Aí o que eu acho? Que os diretores, os conselheiros, os instrutores principalmente, devem caçar uma forma didática, uma forma dinâmica de passar as instruções para os desbravadores. É isso. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente com o que você está falando, a ponto de estar fazendo isso. Eu lembro que eu sempre dou o exemplo da minha esposa, que quando ela passou a especialidade para os meninos, ela levou eles para. Não foi só a especialidade, ela estava passando uma especialidade da classe de companheiro. E ela fez algo muito incrível que eu dou de exemplo para muita gente. Ela conseguiu pegar brincadeiras da nossa cultura e e, e brincadeira. Deixa o papai falar. Vai estar falando, tá bom? Vai falar rápido. E conseguiu transformar para o Clube de Desbravadores. Ela transformou os livros da Bíblia e aquele. Eu esqueci o nomezinho que a gente brinca, que é umas. Como é que é o nome? Tampa de garrafa, né, no meio, e a gente joga, derruba e tem que ajustar. Ela colocou e ela colocou e foi muito, muito divertido aquela tarde. Eu lembro que eles se divertiram demais. Não só divertiram, como aprenderam, literalmente aprenderam, porque depois a gente fez uma avaliação escrita e eles acertaram. Tudo bem? Quer ver? Entusiasmo e otimismo. Temos que estar. Eu acho que eu perdi a conexão aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo por aqui? Que pelo computador eu perdi a conexão. Estão me ouvindo? Ok. Tá bom. Vou tentar. Vou tentar. Então, consegue me ouvir aqui? Porque o computador ele deu um pequeno problema lá e aí não sei se vocês conseguiram ouvir. Tá bom. Vamos tentar aqui de novo. Por aqui mesmo e aí a gente vai fazendo aqui as atividades. O computador aqui deu uma... Voltou aqui, bora tentar por ele de novo. Vamos lá. Deixa eu permitir eu mesmo aqui. Deixa eu desativar aqui.
Ficou algo muito ruim, bora ver se tá um barulho danado. Agora, foi? Conseguiu aí? Parou? Bom, vamos continuar. O próximo tópico que fala sobre o comportamento do líder cristão é dominar as emoções. Dominar as emoções. Dominação de emoção é algo muito importante no Clube dos Desbravadores, principalmente para líder, principalmente para cristão. Não tem como você trabalhar num Clube de Desbravadores se você não domina as suas emoções. Já pensou? Eu fui um desbravador assim e eu tive um desbravador assim. Perguntador, para não dizer outra palavra. Então, toda hora eu tava enchendo a paciência. Toda hora eu enchia a paciência, perguntava alguma coisa que eu queria saber. E eu tive um desbravador assim. Cara, teve um momento que eu tava numa dificuldade. Uma menina tinha caído num acampamento e o cara começou a perguntar coisa lá. Então, tu imagina, eu preocupado em ajudar a menina e não acontecer algo grave com ela. E o menino lá também. Então, controlar as emoções é de suma importância. Já pensou que eu perco a cabeça e falo um monte de coisa para aquele menino? O que ia acontecer? Tanto comigo quanto com ele. Nós devemos suma importância. Isso é domínio próprio. Isso é domínio próprio. Se você não tem, não significa que você é um péssimo líder. Significa que você precisa adquirir. E a gente só adquire essas coisas quando se pratica, quando se procura conhecimento para, através da prática, adquirir essas atividades. Então, dominar a si mesmo é algo muito importante no Clube dos Desbravadores, porque vai ter muito momento que nós precisamos falar e vai ter muito momento que a gente precisa ficar calado. Isso, para um desbravador, pode mudar a vida, porque às vezes uma palavra faz diferença e um silêncio muda o mundo. Então, nós temos que entender tudo isso, que a gente pode mudar o mundo de um desbravador quando a gente fica em silêncio. E nem sempre a gente tem que estar falando. É lógico que tem seus momentos também, cada caso é um caso, mas dominar-se, isso precisa estar ciente. Um outro ponto também que é de um comportamento de um líder cristão é compreender os meninos e meninas. Eu já vi muito líder por aí que é assim, liderança uma coisa, desbravador outra coisa. Desbravador só faz o que liderança pede, não é bem assim. Cadê aquele momento em que você se diverte com os seus desbravadores? Você conversa com ele, que entende uma história, que acontece algo. Isso aí, em termos de sexualidade, é muito importante. Nós temos muitos meninos que têm tendência ao feminino. Então, se você não senta com ele para conversar, como você vai descobrir isso? Como você vai ajudar ele a entender cada ponto disso? É algo muito importante que você precisa entender para que não aconteça futuramente algo que vai te dar dor de cabeça. Então, sentar, compreender cada menino, cada menina, lógico, com o seu devido acordo, a diretora do lado, uma reunião, uma roda de conversa, indo na família, visitando os pais, isso é muito importante. Conselheiro, principalmente. Mais um ponto seria amar a natureza e apreciar o ar livre. Isso é de suma de desbravador, né? Nem de um líder cristão. Se você é desbravador e não gosta de natureza, algo está errado. Desbravador ama a natureza, ama desbravar as coisas. Então, procure se envolver na natureza, estar ao ar livre com os meninos, buscar atividades que vão desenvolver essas partes. Ser organizado e responsável. Eu peco muito, né? Eu peco muito, porque assim, organização para mim é algo que eu adquiri, não que eu tenha. Como liderança, eu tive que adquirir isso. E não é fácil. Muitas vezes a gente tem que deixar coisas de lado. E ainda assim, não consigo. Mas eu aprendi uma coisa. Se eu não tenho um certo dom, eu vou procurar quem tem. Henry Ford, ele não fez o automóvel sozinho. Ele teve a ideia. Ele procurou pessoas que ajudaram ele a montar.
o automóvel. Ou seja, nós precisamos buscar pessoas que agregam a gente e ser organizado, porque com o tempo você vai melhorando isso. E toda vez planejar, executar. Ainda planejando dar algumas coisas erradas. Imagina se você não planeja, você não executa da forma correta. Bom relacionamento. Você precisa de um bom relacionamento. Primeiro com a sua diretoria, porque é ela que vai chorar e sofrer contigo. Você precisa de um bom relacionamento, primeiramente com Deus. É o seu primeiro bom relacionamento. Tem que estar com um bom relacionamento com Deus. Segundo relacionamento tá com a sua diretoria, porque vai sofrer contigo, vai se alegrar contigo. Terceiro, com seus conselheiros. Porque os seus conselheiros vão movimentar o clube. E quarto, com os seus desbravadores. E os desbravadores vão se motivar com o teu entusiasmo. Às vezes, diretores, a gente peca, aspirantes, a gente peca porque a gente transpassa nossa tristeza para os desbravadores. E líder que é líder entende que por mais que esteja uma desgraça, para os desbravadores precisa ser a melhor da melhor coisa. Você não pode transpassar a sua frustração para os desbravadores, porque faz com que eles entendam que aquilo não é legal e eles não vão querer fazer. Lembra que a gente, na primeira aula, falou sobre desenvolvimento dos meninos? Se ele está numa fase em que o desenvolvimento dele entre 13 e 14 anos, o desenvolvimento dele é mais assim, ele vai olhar para você como exemplo, ele vai ver que você não tem muito entusiasmo, que você não quer mais no clube. Não é impossível, mas dificilmente permanece. Então, nós temos que demonstrar esse relacionamento, levar esse entusiasmo para os meninos para que eles vejam na gente o exemplo a ser seguido. Ter senso de humor. Diretor, carrasco, cara dura, é difícil. Eu já vi acontecer, mas o clube pode ter certeza. Uma coisa que eu aprendi o clube, ele é exemplo de diretor. Então, aspirante, se você é conselheiro de unidade, você é um cara carrancudo, que não brinca, que leva tudo a sério, pode ter certeza que os meninos vão ser igualzinho a você. Eles vão vão ver você e vão repetir o que você faz. Você está sendo o modelo dele. Então, tenha um senso de humor, brinque com as crianças, divirta-se. É lógico, levando nos princípios, tendo bom senso com as coisas. Tem como você trazer uma piada mundana e jogar dentro da sua unidade. É difícil, mas tem como você tirar um sarro, tem como você brincar com eles, falar que você hoje está cansado. E eu lembro que uma vez, os meninos no acampamento, nós fizemos um abote, e esse abote, nós tacamos ovos na cabeça deles, ovos e trigo. Colocou eles passaram pelo abote de manhã, e tinha um pedaço, uma parte do abote em que a gente jogava trigo e ovos nele. E foi tão engraçado porque no final eles pegaram vários ovos e fingiram que estavam indo não sei para onde e jogaram na minha cabeça, tacaram no outro ajudante que estava no dia lá, tacando a tudo. O momento foi tão divertido que não teve momento para ficar zangado. Então, essa comunhão, esse relacionamento, esse senso de humor precisa existir em você, porque você vai ser exemplo para eles. Se você for um cara carrancudo, aspirante, se você for um cara difícil de lidar, uma mulher difícil de lidar, dificilmente sua unidade vai crescer e desenvolver com você. Para a liderança, você precisa adquirir, buscar ter esse senso de humor, mesmo que pequeno, mas vai aflorando com o tempo. Conseguir o máximo de cooperação com o mínimo de oposição. Isso é difícil, mas não é impossível. Você precisa demonstrar que você quer fazer algo e fazer. Nunca se comprometa de algo que você não pode fazer. Se comprometa de coisas que você vai fazer. Não faça promessas que você não possa cumprir. Então, busque se comprometer em algo e fazer isso, que vai te atrair à oposição mínima. Quando você elaborar algo e expor para a sua liderança, expor para os seus liderados, eles vão acatar isso. E a oposição vai ser mínima. Então, não é complicado, não é possível, mas é difícil. Mas isso não significa que com o tempo você não consiga. Eu já vi líderes que não tiveram uma oposição. E eu já vi líderes que tiveram. Lembre-se de uma coisa, nem Jesus, ele agradou todo mundo.
mas ele buscou a maioria, buscou conquistar a maioria. E com o seu senso de humor, com a sua compreensão e como ele era próximo de Deus o tempo inteiro, ele conquistou muita gente. Exemplo disso somos nós hoje aqui, pregando a palavra dele de uma forma mais dinâmica com o Clube dos Bravadores. Então, entenda que isso são seus comportamentos, isso precisa melhorar, mas você também tem que ter qualidade de ser um bom líder, um líder cristão. Então tem que amar a Deus acima de tudo, tem que servir com entusiasmo, possuir estabilidade emocional, conhecer características dos juvenis em suas etapas de desenvolvimento, aquilo que nós conversamos anteriormente, tem que aprender várias habilidades, ou seja, o líder, ele não sabe de tudo, mas ele sabe um pouco de tudo. Tem que saber várias coisas. Você não tem que ser expert em tudo. Aquele cara que, só eu sei tudo. Eu vou ser o melhor em nó, eu vou ser o melhor na parte de campo de bosque, eu vou ser o melhor em ordem de vida, eu vou ser o melhor nisso. Eu é que sei tudo. É o eu clube, o eu banda. Entendeu? Eu sei tudo. Eu. Não. Você pode não saber tudo, mas um pouco de cada coisa você precisa saber para repassar esse conhecimento. E saber bem. Então, tem que buscar saber, aprender várias habilidades. Saber delegar e estimular os dons. Então, você tem que saber colocar dons para os meninos e estimular esse dom crescendo no menino. Manter a ordem e a disciplina. Ser firme. Não é grosso. Não é mal, é ser firme, é falar com voz de firmeza. E aquilo que você falar, cumprir. Porque não adianta nada fazer hipocrisia. Os meninos veem isso, eles não seguem. Então, se você falar algo, cumpra aqui. Nós vamos sair para acampar tal dia. Então, aquilo precisa acontecer. É lógico que tem N fatores que podem dar errado. Mas se você consegue manter sua palavra, mantenha a sua palavra. Senão, nem fale. Criatividade, ser criativo. O líder precisa ser criativo. E para nós, então, como desbravadores, às vezes as coisas acontecem assim e a gente precisa criar um meio de solucionar aquele problema. Ou vamos fazer um acampamento com antecedência, ou colocar atividades que sejam criativas para os meninos desenvolver, que mexam com a cabeça deles, que façam. Eu dei o exemplo, por exemplo, da especialidade que eles fizeram. Eles levaram o computador e aí colocaram cada parte do computador, explicaram, os olhos dos meninos abrilhantaram, com certeza. E tem que entender que nós temos estilos de diferença, estilo de liderança. Cada líder tem o seu estilo de ser. Isso não impede você ser um bom líder. Agora, o que você não pode fazer é querer impor o seu estilo sobre o outro. Sempre vai ter aquele cara mais enérgico, aquele cara mais quietinho, aquele cara que sabe mais de uma coisa, aquele que sabe mais de outra. Então, tudo isso vai facilitar para você nessa hora. Então, nós precisamos entender que existem estilos de liderança. No 2.10, nós vamos falar sobre abuso. Aí é um tema muito especial. Como ele vai até o 2.3, eu vou dar só uns spoilerzinhos para vocês lerem a página 55, a página 57 e a 56, 57 e 58. Também tem 59, que são as previdências a serem tomadas. Por quê? Essa parte aqui, com certeza, está na prova. Nós temos muitos, ou na escola, ou pela rua. Precisamos estar, nós temos que ver os comportamentos de características, as mudanças de características deles. Temos que estar familiarizados. Como é que a gente sabe disso? Visitando, você que é conselheiro, visitando o seu. Você precisa visitá-lo para saber como ele se comporta em casa, como ele se comporta no clube. Você precisa saber as coisas. Às vezes, e eu já ouvi isso de várias pessoas, muitos dos casos de abuso sexual ou abuso físico ou líderes de desbravadores perceberam
praticava algo errado, e por mais que seja dolorido, eles denunciaram e foi solucionado. Não é algo fácil, é algo delicado. Porque é uma família. Então, tudo tem que ser bem pensado, bem analisado. Como que eu vou saber disso? Aqui você tem. Eu não vou ler para você, é muita coisa, nós precisamos ir adiante. Mas você se aprofunde. 2.10, página 55 a 59. Lá vai ter os comportamentos, as características de pais que maltratam seus filhos, vai ter sinais apresentados pelos juvenis que sofrem abusos, vai ter providências a serem tomadas em caso de suspeita de abuso. Então, vocês precisam estar elaborando isso. Tem abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligência física, tudo isso lá nesses capítulos. Então, dê uma atenção, porque isso cai em prova. Bom, dê uma atenção aqui. Bom, nós terminamos por aqui o desenvolvimento, tá bom? Tem algumas coisas a mais, mas aí você pode estar dando uma lida melhor, até a página 59, tem a página 61 também, que fala sobre essas notificações. A gente vai... Elvis, você quer falar? Pode falar? Assim, vai que provavelmente não vão ler essa parte que fala sobre isso, sobre abuso. Eu só vou relembrar uma coisa que a gente aprendeu no treinamento que foi na escola adventista, que é assim: se por acaso um conselheiro ou um diretor descobrir que há essa questão de abuso na família de um desbravador, por favor, não denuncie na delegacia. Assim, só para resumir, não se preocupe que no final vai dar tudo certo. O líder, o diretor, vai ter que se dirigir com o pastor vai até o representante da associação, que vai ser um advogado, e ele que vai resolver esse problema, certo? Porque assim, a maioria das pessoas que denunciam acabam se tornando suspeitos também, entendeu? É porque esse tipo de crime ele é muito complicado. Aí a maioria das pessoas que denunciam acabam se tornando suspeitos. É por isso que o pastor falou lá, o nosso departamental, ele falou o seguinte: departamental não, o nosso advogado da associação. O diretor de um clube de desbravadores é o responsável, é o CPF responsável pelo clube, né? Se por acaso você souber de alguma coisa, não vá na delegacia denunciar, porque você pode se tornar um suspeito, e suspeito de estupro é uma coisa muito complicada, porque até comprovar que ele é inocente, ele pode ter sofrido bastante. Então, o que é que faz? O diretor vai até o pastor e o pastor vai até o advogado da associação. E ele que vai resolver esse tipo de problema. Mas o mais importante, não deixe de denunciar caso descubra alguma coisa, mas que seja nessa ordem. Não vá diretamente na delegacia. Preserve primeiramente, né? Não busque sarna para se coçar. Então, tenha muita cautela nisso. Por isso, meu conselho, leia página 55 a 61. Página 55 a 61. 2.10. Vai falar sobre todas essas partes, como fazer para denunciar, como observar as suspeitas. E é muito importante. Isso cai em prova. Cai que ela acontece. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Bom, trocando de assunto completamente, porque a gente já vai para o final do manual administrativo, né? Lá na página 196. Agradeço muito pela parte, a gente concluiu o desenvolvimento do caráter desbravador, e agora a gente vai estar trabalhando sobre fundando um clube, que é a dor de cabeça para muita gente, e nunca vi cair em prova, mas vai que, como eu falei, nas provas que eu fiz, não caí. Por quê? Deixa eu dar um spoiler para vocês. As provas da associação, da ASPA, as provas para o cartão de liderança,
acontecem do seguinte modo. Elas vêm, vocês fazem a inscrição, pagam por elas, elas vêm, vocês fazem a prova, não pode, após algum tempo, se não houve reclamação para ver e tudo, porque se você, por exemplo, não passou na prova, mas tem certeza que passou, você pode solicitar a secretária da região uma audiência para sentar. Tá? Ela, você e o departamental, eles vão abrir a prova, né? Você precisa ir lá em Marabá fazer isso. Então, você vai para Marabá, eles abrem uma prova na tua frente, vão te explicar o que foi que você fez de errado. Fora isso, não tem prova. Eles vão, depois de um tempo, queimar a prova. Essa prova não vai ser... Não tem como você ver mais. Mas vai que alguma prova dessa caia isso aqui. Então, é bom ler o manual. E outro spoiler, sabe por que vocês tinham o curso de gravadores? Ela é a versão de 2013. É provável que esse ano tenha uma modificação e lançamento de um de 2022, mas ainda não tem certeza disso. Mas provavelmente vai sair, que já tem muitos anos. Precisa avaliar algumas coisas, tem muita OMD já aí, que é a orientação do Ministério dos Gravadores da Então, Ministério dos Gravadores. Então, o que vocês precisam entender? Então, a mudança aconteceu em 2020 justamente porque os líderes não estavam estudando o manual administrativo. E com a prova, eles vão precisar estudar o manual administrativo, porque não tem para onde correr. É estudando, é lendo. O que a gente faz aqui é só dar umas pontas do que pode ou não pode cair, do que vai ou não vai cair, e algumas técnicas para vocês estudarem mais adequadamente. Porém, vocês precisam sentar. Eu lancei no grupo Manual Administrativo, Situação e Serviço e Nisto Cremos, para lerem. O pessoal que vai fazer de líder é só as 10, só. O resto demais não precisa bater cabeça. Líder Master, que vai de 21 de 21 já, de 11ª a 20ª, e Master Avançado, que nós temos um só que vai fazer aqui, nosso líder Jobas, que ele vai fazer a Nisto Cremos de 21 a 28, são as crenças, cada um no seu determinado classe de liderança. Então, se prendam apenas nas 10 primeiras, estudem o manual, leiam na sua hora vaga, abrem no seu momento livre, na hora do almoço, deem uma lida, porque isso é só um complemento do seu estudo diário, tá bom? Então, vamos lá. Fundando o clube, tem uma parte pequena que eu vou ler com vocês e depois a gente vai prosseguir. Depois de conhecer os fundamentos dos desbravadores, o desenvolvimento dos adolescentes da liderança, a administração e o planejamento e o programa do clube, um membro da igreja está apto a iniciar o procedimento para a fundação de um clube, conforme descrito a seguir. Aí nós vamos para os procedimentos para se fundar um clube. Então, o primeiro procedimento, aconselhamento com o Ministério dos Desbravadores da Associação Missão. Precisa de um aconselhamento. Ah, mas como é que eu vou ligar lá para o departamental? Você pode utilizar o que nós temos aqui, jornal e distritais, tá bom? Reunião com o pastor da igreja local, ou seja, você precisa reunir com o seu pastor. Pastor, eu quero fundar um clube na minha igreja. Como que eu faço? O que eu preciso fazer? Ele vai dar as orientações, mas leiam essa parte. Eu só estou dando os tópicos. Leiam a parte. Tudo aqui é tópico. Você que vai se aprofundar lendo, tá bom? Participar dos cursos de treinamento promovidos pela Associação Missão. O Elvis citou algo que ele viu no treinamento do início do ano para líder. Era o treinamento básico de diretoria. Super importante. Já caiu aqui meu celular de novo. Mas que foi o celular? O que está acontecendo com ele? Eu sei que ele está desligando. Está superaquecendo.
atividades no seu clube. Então, participando das atividades é todas. Ah, mas eles falam a mesma coisa. Sempre há algo que a gente 13 anos de diretoria, 13 anos de liderança. Desde 2008, quando eu saí do desbravador, passei a ser líder. Eu aprendi muita coisa, mas muita coisa nesses treinamentos. E sempre falavam as mesmas coisas, mas viram e mexe, eu aprendi algo novo. Então, não é algo a você jogar no mato, tá, não vou fazer por conta disso, por conta daquilo. Você precisa ir nos treinamentos que vai ser muito, muito acessível para você. 4, procurar interessados em ajudar em atividade do clube. Você não trabalha só. Diretor, você é o organizador, aspirante, que possivelmente vai fundar um clube, você vai ser o diretor. Então, vamos falar como se você fosse o diretor. Você é o organizador do clube. Você é como se fosse o dono da empresa. Você monta um organograma que faz as ideias acontecerem. Você tem associados que são os seus vice-presidentes da empresa. Então, eles vão desenvolver setores da empresa. No caso de feminino, a parte das unidades femininas. No caso do masculino, a parte das unidades masculinas. E eles vão fazer o programa do clube andar, os diretores associados. Você vai ter os seus instrutores, seu capelão, seu secretário, nesse caso, são secretários. O secretário é a pessoa que mais trabalha no Clube dos Desbravadores. A pessoa que mais trabalha no Clube dos Desbravadores. Por quê? Porque ele vai mexer com pelada, vai mexer com inscrição, com seguro, com as atividades, que ixi, é muita coisa. Então, o secretário, ele vai te dar essa parte. Ele vai lá do clube e desenvolver mais. Depois disso, você tem seus instrutores, seu capelão. Ele vai te classe bíblica, meditação, do clube de meditação dos cantinhos da unidade. Cada parte vai ter. Os instrutores vão te auxiliar cuidando dos meninos, fazendo com que eles participem das atividades. Então, busquem sempre pessoas que vão te auxiliar. Toma cuidado nisso. Às vezes a gente chama gente para ajudar, mas amém e orem a Deus quando você for procurar pessoas para ajudar você no culto. Do culto. Pessoal, nós vamos montar um clube de desbravadores aqui, nós estamos precisando de gente. Quem pode vir? Então vamos comunicar à igreja que o clube vai funcionar, tá bom? Convocar reuniões de planejamento das atividades. Essa parte eu acredito que vocês já sabem. Mas as reuniões prévias, no início do ano, que a gente monta as atividades do ano para que sejam desenvolvidas e aconteçam da melhor forma possível. Deixa eu tentar entrar aqui no meu celular de novo. Pode alguém querer entrar, né? E é por aqui que eu ativo. Deixa ele funcionar aqui, pronto. Então, 7ª, as inscrições. Vocês precisam criar inscrições para a entrada do clube. Dica, minha. Pessoal, não tem no manual. Mas pode ser um spoiler. Quando você for fazer a inscrição, já pense seguro no uniforme, no seu acampamento de verão. Claro que vai. Mas você pode dividir isso. Você pode, por exemplo, montar, a minha inscrição deu R$100. Só que nós vamos começar apenas em março. Nós temos dezembro, janeiro, fevereiro. Dá R$30 cada mês. Esses R$30 vocês vão conseguir, quando chegar na época,
já ter toda a primeira parte, uniforme e outras coisas, tudo pronto para só funcionar com o Clube dos Desbravadores. Próximo. Após o dia das inscrições, o que fazer após o dia das inscrições? Você vai desenvolver o seu clube. Logo após esse dia, programe a visitação nos lares, pelos conselheiros, programe o seu... Ou acabou, eu tô... Eu acho que acabou e eu entrei no lugar errado. Espera lá. Entrei no lugar errado aqui. Então, busquem. Busquem desenvolver o restante do clube. Fazer com que eles paguem a inscrição. Aí, depois disso, reunião com os pais. Depois disso, atividade regular no domingo. Assim você vai fazendo. Tudo isso, a página 199, fundando o Clube dos Desbravadores. É um bicho de sete cabeças? No desenrolar, sim. Na teoria, não. O que você precisa fazer e saber para desenvolver? Não precisa saber nada disso. Você só precisa ter coragem. Se você tiver entusiasmo e coragem, você consegue aprender tudo isso aqui que você vai fazer e tornar um clube maravilhoso no seu bairro, na sua igreja. Bom, depois disso, o que é relevante, comunidade? Vamos lá, na página 202, vai estar sobre o clube e a comunidade. E aí, filho? E aí que está cuidado. Só um minuto, pessoal. Agora vai. Daqui a pouco volta para a história. Bom, o clube na comunidade, página dos está falando sobre isso. Ela diz assim, só logo no início. Esse é o fundo da comunidade que estão inseridos. De que adianta acender e escondê-la abaixo de uma vasilha? A luz de Cristo deve refletir através das atividades do clube. De forma que a mensagem do advento, essa precisa ser o seu foco. Marketing e ad. O clube precisa ter isso. Eu lembro que eu fui agora, nesses últimos dias, para o... Eles fizeram uma... Não consegui mais entrar por aqui pelo celular, não sei se vocês estão gravando e ouvindo, mas vai ficar assim. Não consegui mais entrar de jeito nenhum. Para ver se eu consigo agora. Agora eu consegui. Eu consegui mais. E aí eu vou fechar aqui. Aqui. Pronto. Muito bom. O que a gente precisa saber? O pessoal do Breu, o Horizonte da Paz, eles fizeram um cartaz, eu acho, para os Leiros do Norte também.
organizou ou fez esse cartaz, eu não sei. Eu sei que eles fizeram um cartaz muito top da nossa competição de ordem unida que nós fizemos no domingo anterior a esse. E eles colaram e vão colar nas escolas, levando nas escolas para chamar a gente. Isso é um marketing maravilhoso. Eu levar o clube a uma escola, é um marketing maravilhoso. Fazer uma divulgação, uma praça, cuidar de uma praça. Todas essas partes de marketing vão fazer o clube encher de pessoas para que possam ser liderados. E tem uma parte aqui só sobre isso que fala como divulgar o clube dos bravadores. Vocês vão dar uma lida bacaninha nela, dando dicas sobre isso. Que a gente pode utilizar redes sociais, clube de mídia, e a mídia pode utilizar as imprensas, pode utilizar os cartazes e dar na comunidade, na página do 16. Ela é de suma importância. Vamos ver um trechinho que fala para que a gente possa dar continuidade. Um dos alvos do Clube dos Bravadores é promover a integração com a comunidade, projetos comunitários. Os bravadores devem reconhecer todo o movimento migração. Eles, do movimento, é por Deus. E a última mensagem de misericórdia não necessitar. Nós somos, mas por muito tempo sem essa parte. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas, para que eles possam cada vez mais reconhecer que o Clube dos Bravadores é um ministério que salva. E nós precisamos tornar o clube cada vez mais uma atividade, um ministério de podem ser feita do seguinte modo: seminários para os pais, seminários para os filhos, palestras sobre drogas e entorpecentes, palestras, homenagem cívica, desfile cívico, por isso a importância do clube estar lá, guarda a bandeira, serviços voluntários a instituições carentes, adoção de uma praça ou rua, projeto da cidade limpa, alimentação para pessoas carentes, curso como deixar de fumar, campanha de arrecadação para estes hospitais, presídios, adoção de um idoso ou de uma pessoa carente, flores e cartões para enfermos, promoção de eventos em datas especiais como Natal, temos aí nós temos aí esqueci agora, o mutirão de Natal, que a gente arrecada alimento, isso é de suma importância, maravilhoso. Caminhadas para a saúde, Dia das Mães, campanha de vacinação de cães, campanha de agasalho, campanha de épocas de seca nas enchentes, campanha de fome zero, mutirão de Natal, campanha de limpeza nas trilhas turísticas, campanha de limpeza nas praias, campanha de limpeza nas praças, ou seja, tem muita atividade que a gente pode fazer para mostrar o Clube dos Bravadores. E essas visitas são de suma importância. Nós vamos falar só um pouquinho aqui, o trecho sobre as visitas às autoridades, e a gente finaliza por aqui. Olha só, diz assim: além de ser um requisito dos cartões de classe, o contato com autoridades é uma importante forma de divulgar as atividades dos desbravadores e dar boas lições de cidadania para juvenis e jovens. Prefeituras, Câmara de Vereadores, secretários de governo de estado, municipal,
entre outros. Perdeu aqui de novo? Toda cidade tem autoridade que De novo, pode. a conexão caiu, então eu vou concluir por aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Beleza, vou concluir por aqui. É necessário lembrar que juízes, delegados, administradores, prefeitos, vereadores têm uma agenda apertada. Tirar fotos não apenas daquelas pousadas ao final da visita, mas algumas que mostrem a autoridade interagindo com as crianças, interagindo para promover a integração do clube. O clube deve deixar que o visitado fale um pouco de suas atividades e, ao final, apresentar os seus projetos. Os líderes devem ser objetivos e respeitar os limites das autoridades. Deve-se prestar atenção no tempo. Uma boa impressão é fundamental. Por isso, todos devem ir com uniforme oficial. O modelo sugestivo da carta tem bem aqui de como mostrar essa carta. Clube de Desbravadores precisa visitar autoridades, principalmente para a gente conseguir algumas facilidades. Sabe por que Marabá conseguiu uma lei que coloca o Clube de Desbravadores como ele já tinha a lei que quem tivesse lenço poderia andar nos ônibus de graça, e agora eles têm um dia especial para o Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores ele precisa ser visto pela autoridade. Eu fui num evento que teve no início do ano, em março, que ninguém sabia o que era o Clube de Desbravadores, nem o que o Clube de Desbravadores fazia. E lá eu consegui o número de conselheiro tutelar, do major da Polícia Militar, do secretário de segurança de Tucuruí. Então, vocês precisam que vocês precisam mostrar que o Clube de Desbravadores é uma realidade. E isso só é feito quando a gente visita. E para visitar, nós precisamos sair do nosso conforto e ir. Mas não com uma programação elaborada, ou falar. Objetivo, sempre objetivo no que for fazer. Para que você possa. Para você passar na prova, você tem que se aprofundar em tudo isso que eu te falei. Isso aqui só é uma parte básica do que pode cair na prova. Mas, se você ler adequadamente cada ponto que eu te disse aqui, ele vai te ajudar tanto como líder, desbravador de conhecimento, como moral e como respeito. E além de te ajudar a passar na prova de liderança. O líder de desbravador, ele adquire conhecimento, ele passa esse conhecimento para frente e ele faz com que outros obtenham conhecimento. Um líder precisa formar líderes pensantes, capazes de decidir por si mesmo, que façam com que a pregação do evangelho siga mais à frente. Então, entenda que tudo que você vai fazer precisa ir além do que só ficar num ponto, só ficar numa base. Ele precisa seguir adiante. E para isso, você precisa buscar conhecer cada vez mais. A minha conexão ali foi perdida, a daqui ainda não foi. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, os que puderam ficar até o final, os que não puderam ficar, também agradeço. E se vocês tiverem perguntas agora, podem estar fazendo para mim, e a gente vai orar. E amanhã nós teremos mais uma aula com o pastor Wanderson. Ele vai falar sobre nisto cremos, as 10 primeiras crenças. Ele vai falar da crença 1 à crença 2 amanhã, e no outro dia vai falar da 3 a 4. Tá ok? Então, alguma pergunta? Então, Vitor, Elvis, alguma pergunta? Não, senhor. Tá ok, então. Não tendo pergunta, eu espero que vocês tenham
gostaram da nossa atividade que nós fizemos, e que Deus abençoe a todos, e que amanhã possa ser melhor do que foi hoje. Foi corrido, foi puxado, mas a gente iniciou e pontapé adiante. Vou fazer algumas atividades para vocês, não vou prometer amanhã, mas vou lançar no grupo para que vocês estejam estudando. Desde mais, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, mais uma atividade que nós tivemos, um treinamento base para a nossa prova de liderança. Que cada líder que aqui ficou possa ser abençoado em tudo que vai fazer. Cuida de nós, nos dê uma boa noite. Fica conosco. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos. Até o próximo encontro amanhã às 21 horas, tá bom? Deus abençoe.